A aprovação dos projetos da reforma da Previdência dos servidores públicos municipais e a criação de rede de apoio a órfãos do feminicídio marcaram a última semana. Novo Hamburgo deu seus primeiros passos há 96 anos. O aniversário da cidade foi lembrado em vídeo produzido pela TV Câmara NH e veiculado durante a sessão plenária do dia 5 de abril, data oficial da comemoração. 8 pessoas com trajetórias ligadas à cidade confidenciaram seus locais mais marcantes. Cidadãos de diversas áreas, alguns deles inclusive nascidos em outros municípios, mas que escolheram se instalar em território hamburguense, deram seu depoimento sobre a cidade. A homenagem está disponível no nosso YouTube. Mesmo com a adesão de instituições de ensino estaduais e particulares, a 4ª edição do Projeto Vereador Mirim ainda tem como principal colaboradora a rede municipal. Dos 7 integrantes da iniciativa em 2023, 4 são vinculados ao município. A primeira a participar do ciclo de palestras esse ano foi a Escola Monteiro Lobato, que esteve presente também nas edições de 2018 e 2019. Estudantes de 5º e 8º ano da instituição acompanharam as explicações da diretora da Escola do Legislativo, Maria Carolina Sentenfuss-Hagen, e da chefe da seção dos programas da Escola Judiciária Eleitoral, Débora Vicente. Elas detalharam o processo eleitoral e mostraram qual é o papel da política e do legislativo nos rumos da cidade e na vida dos cidadãos. Eu achei bem legal, desde o começo, a gente está aprendendo como elaborar nas políticas desde o início. Tu pretende ser candidata a vereadora? Sim. Eu não vi nenhuma vez aqui na Câmara e eu tô achando bem legal. O que tu mais gostou ao longo da visita? Do tour. Do tour? Qual foi o setor que tu mais gostou? Aqui na TV? Sim. Eu aprendi muitas coisas. Aprendi bastante sobre o que é ser vereador, sobre as mulheres, bastante também sobre que as mulheres, que o Brasil é o país que menos acomodou mulheres na presidência e na Câmara, na política, é isso. E, nossa, eu gostei muito não sei se posso se dizer um passeio, mas eu gostei bastante de vir pra cá, que a gente aprendeu muito, a gente ficou sabendo, muitas coisas que a gente não sabia. E foi muito bom vir pra cá. Eu aprendi muitas coisas sobre os nossos direitos e sobre o quão importante é votar nas câmaras. Bom, eu gostei de ver como é que funcionava a urna e como era que, se alguém fosse, eleito, como é que funcionava tudo, como é que era por trás das câmeras, que eu nunca tinha visto, só por ao vivo mesmo. A participação deles eu considero bastante importante, né, no sentido das vivências que eles estão tendo, de poder conhecer o ambiente e entender um pouquinho como funciona toda a trajetória do vereador, né. E a escola, então, né, já havia participado anteriormente e eu acho interessante porque eles vivenciaram já, né, bem pequenos ainda, quando, né, aconteceu lá na escola, e das conquistas, né, que a escola teve em relação ao projeto Vereador Mirim. E estamos fazendo votos, né, para que os projetos que irão aparecer aí possam também serem conquistados para a comunidade da bairro São Jorge. Além da participação dos futuros eleitores, as palestras foram acompanhadas pelos vereadores Cristiano Kohler, Darlan Oliveira e Gustavo Fink. A secretária municipal de Educação foi representada pela assessora pedagógica Suelen Abreu. Dia 11 de abril completou um ano que o despachante da comunidade, como se auto-intitulava Sérgio Hanisch, perdeu a vida após sofrer um infarte. Vereador titular por 4 mandatos consecutivos de 2009 e 2022, Serjão teve sua trajetória interrompida de forma trágica. No município, além de atuar como parlamentar, deixou sua marca de 2005 a 2008 como subsecretário do bairro Canudos.
Sem discursos redigidos, o parlamentar lembrava frequentemente suas ligações com os eleitores que o escolheram, se referindo ao cidadão hamburguense como seu patrão. Diversos vereadores manifestaram sua dor pela perda do amigo e colega de legislatura. Para relembrar a trajetória do vereador e conhecer melhor a sua história, o YouTube da TV Câmara disponibiliza uma homenagem a Serjão. O dia 11 de abril também marcou os 27 anos da TV Câmara de Novo Hamburgo. Pioneira no estado, a emissora transmite ao vivo as sessões plenárias e produz programas e reportagens sobre as atividades parlamentares, como reuniões de comissões e eventos institucionais, bem como assuntos de interesse público, como educação, saúde, cidadania e resgate da memória do município. Com programação ao vivo e gravada, a TV Câmara pode ser assistida às segundas e terças e quintas-feiras, das 5 horas da tarde às 10 horas da noite e às quartas e sextas, da 1 hora da tarde às 8 horas da noite. A utilização do canal 16 da Claro não tem nenhum custo para o Poder Legislativo. Nos últimos dias, mesmo com forte protesto dos funcionários públicos municipais, os vereadores aprovaram os projetos da reforma da Previdência. Vou conversar agora com o repórter Chico Casilani. Oi, Chico, nos conta quais as principais alterações trazidas, então, por esses PLs aprovados? Oi, Tati. Pois é, a Câmara deu sequência, então, à votação da reforma da Previdência do município, né? A reforma da Previdência foi proposta pelo Executivo num conjunto de projetos de lei entregues aqui no Legislativo ainda do ano passado. Um dos projetos já havia sido aprovado, que autorizava a contratação de empréstimo de 205 milhões de reais por parte da Prefeitura. E agora 3 projetos de lei complementar foram aprovados e, de fato, agora pela primeira vez se entra na alteração de regras da Previdência, né? Foram 3 projetos de lei complementar aprovados. O PLC 11 é o que faz a maior parte das alterações, né? Que ele modifica a fórmula de cálculo de aposentadoria, revisa as idades também para se aposentar e institui a contribuição previdenciária para aposentados e pensionistas. Esse foi o projeto de maior discussão, de maior polêmica aqui na casa e também de maior contestação por parte do funcionalismo. Os 3 projetos foram levados à votação em 2 turnos, né? E nos 2 turnos eles foram aprovados por 8 votos a 6, que era a votação que era necessária, né? Para os projetos serem aprovados, eles precisavam desses 8 votos, então foi uma votação suficiente para eles serem aprovados. Eles vão agora para o Executivo para serem sancionados e transformados em lei. Os outros projetos que foram aprovados são o PLC 13, que trata do aporte de bens e ativos do município ao Fundo Previdenciário do IPAZEM para equacionamento do déficit atuarial. E também o PLC 14, que trata da questão da assistência à saúde do IPAZEM, né? Porque o IPAZEM ele trata tanto da previdência dos servidores municipais de Novo Hamburgo, quanto também a assistência à saúde desses servidores, né? Então, o PLC 14 ele foca na questão da assistência à saúde. Ele propõe, primeiramente, um novo parcelamento de débitos do município com o Fundo de Assistência à Saúde do IPAZEM, uma dívida aí de 19,5 milhões de reais. E, além disso, ele também reduz a alíquota de contribuição de servidores e do Executivo para assistência à saúde de 5,5% para 3%. Essa foi mais uma etapa, né, da votação da reforma previdenciária. Ainda tem a votação de um projeto de emenda à lei orgânica. E esse deve causar uma discussão um pouquinho maior, porque o que acontece, né? Esses projetos de lei complementar, eles demandavam 8 votos para serem aprovados. O projeto de emenda à lei orgânica, ele precisa de 10 votos. A princípio, atualmente, o Executivo não conta com esses 10 votos para ter aprovação desse projeto. E o projeto de emenda à lei orgânica, ele vai replicar na lei orgânica do município, que funciona como a Constituição do município, algumas dessas regras que estão sendo alteradas por esses projetos. Então, o que pode acontecer se o projeto de emenda à lei orgânica não for aprovado? O que pode acontecer é que esses projetos de lei recentemente aprovados aqui na Câmara, eles podem não estar em consonância com a lei orgânica, né? Então, o que tu teria? Tu teria uma lei que contraria a lei orgânica do município, que teoricamente é uma lei hierarquicamente superior.
Então, tu criaria uma insegurança jurídica e provavelmente essas novas leis aprovadas pela Câmara recentemente poderiam ser discutidas junto ao Poder Judiciário. Nós separamos algumas falas tanto a favor da reforma da Previdência quanto contra a reforma da Previdência. Nós separamos algumas falas e reproduziremos agora aqui no Câmara Notícias. Para nós, aposentados, assim, a gente contribuiu todo o período. Eu, inclusive, trabalhei durante 31 anos e meio, né, contribuindo para a Prefeitura, para o IPAZEM, a Previdência, e aí fazer com que agora a gente pague 14% sobre tudo que excede um salário mínimo não é justo, né? Não existe uma segunda aposentadoria nesse caso, então não está certo. E outra coisa que preocupa bastante quem é aposentado é a situação da assistência. E aí tudo isso vai encarecer muito, a gente pagar um valor que ilusoriamente é menor, mas a coisa vai ficar muito ruim, né, para assistência se esse valor de contribuição for menor, ainda mais do jeito que a Prefeitura tem feito seus pagamentos. Houve aqui uma recomendação, sim, do Ministério Público Federal. E o que isso demonstra? Demonstra que é necessário os ajustes e é necessário a reforma. E a gente não discute aqui de quem é o mérito, de quem é a culpa. Com certeza nós sabemos que a culpa não é dos funcionários públicos, mas sabemos que a culpa também não é dessa gestão. E o que a gente precisa nessa noite, caros colegas, vereadores e vereadoras, é resolver um problema que vem se arrastando. Houve aqui nessa casa uma audiência pública. O projeto, ele precisa ser aprovado. Caso contrário, vai sim ter impactos negativos no município. A gente está aqui, né, lutando por um direito, né, de todos os trabalhadores, servidores, né, que trabalham para o município. Né. Estou me juntando aqui à classe, né, do funcionalismo público para que não tenha essa reforma que vai tirar muitos direitos dos trabalhadores que servem o município. Né. Eu sou do Sindiaceio, estou aqui junto com o Sindiprof e os outros funcionários, né, da Prefeitura que servem o município de Novo Hamburgo. Acho nada mais justo, né, que o trabalhador que faz, né, o município andar, ter o seu reconhecimento na hora que mais precisa, que é a sua aposentadoria. Chico, os parlamentares também aprovaram um projeto de lei da vereadora suplente Andiara Zanella, que cria a rede de apoio a órfãos do feminicídio. Como essa ideia vai ser posta em prática, caso então seja sancionada pela prefeita? Isso, pois é. É o projeto de lei número 109 de 2022, ele foi apresentado pela vereadora suplente Andiara Zanella, que atualmente substitui o vereador Gerson Petef, que está em licença e interesse. Ele foi apresentado no ano passado numa outra passagem da vereadora Andiara aqui pela Câmara. Agora ela voltou, esse projeto foi colocado à votação, foi aprovado em 2 turnos. E como tu comentaste, vai a análise agora do Executivo para ver se ele vai ser transformado em lei ou não. Se transformado em lei, o projeto então propõe a criação dessa rede de apoio a órfãos do feminicídio, não só órfãos do feminicídio, né? É uma rede de apoio a jovens vítimas de violência doméstica ou então, sim, órfãos do feminicídio, né? Que seria? Que perderam suas mães em decorrência do crime de feminicídio, né? E qual que é a ideia do projeto? É priorizar o acesso dessas crianças e adolescentes aos serviços de educação, saúde e assistência social do município, bem como estabelecer um diálogo constante com o Conselho Tutelar para a obtenção de medidas protetivas. A vereadora Andiara ela trouxe um dado durante a discussão do projeto de lei de que em 2021 estima-se que mais de 2.300 pessoas se tornaram órfãs do feminicídio no Brasil. Obrigada, Chico. Daqui a pouco voltamos a conversar sobre os projetos em tramitação. Nos últimos dias, tivemos aqui na Câmara 2 participações na tribuna. A repórter Eduarda Souza traz mais informações agora, então, para a gente.
Oi, Tati. Na sessão da última quarta-feira, dia 12 de abril, a presidente da Associação de Pais e Amigos do Autista, Vivian Machado, utilizou a tribuna a convite da vereadora Semilda Tita, do PSDB, para divulgar algumas ações e incentivar as famílias que convivem com o espectro a providenciarem a carteira de identificação da pessoa com TIA, emitida pelo governo do estado. Mãe de um jovem diagnosticado com transtorno, Vivian lembrou que o documento foi criado por lei federal em 2020 e destacou que a adesão à iniciativa pode auxiliar o poder público a compreender a real extensão do autismo no país. Segundo a psicopedagoga, o Brasil ainda carece de estatísticas fidedignas sobre a incidência do espectro. Esse ano, a AMA resolveu focar a sua atenção do abril, né, que é esse mês assim, que a gente dá uma atenção mais especial ainda ao autismo, né, resolveu focar na divulgação da CIPTEA, porque muita gente ainda não sabe o que é a CIPTEA, e nós pensamos que todos os que estão aqui podem nos ajudar a divulgar essa CIPTEA, porque muitas pessoas aqui conhecem autistas e podem nos ajudar a ver quais são as pessoas que ainda não possuem essa CIPTEA e ajudá-las a ter acesso a essa carteira. Nós julgamos isso muito importante, porque através dessa CIPTEA, nós podemos, inclusive, ter uma aproximação mais exata do número de autistas. No próximo sábado, dia 15, das 9 às 11 da manhã, a AMA-NH organiza uma concentração na Praça do Imigrante, com pedágio de conscientização, vivência de musicoterapia e projeto de habilidades sociais. Vivian ressaltou que toda a comunidade está convidada a acompanhar as ações e instigou as pessoas a se vestirem com a cor temática da luta pelas pessoas com TIA. Ainda na sessão de quarta-feira, o líder comunitário Pedro Oliveira, o Pedrinho, ocupou brevemente a tribuna para convidar a população para 3 audiências públicas. As reuniões discutiram a necessidade de elaboração de projetos habitacionais em Novo Hamburgo para garantir o direito à moradia digna e prevenir novas enchentes. Segundo Pedrinho, o objetivo é ouvir as comunidades das regiões Norte, Leste e Sul da cidade e colher pelo menos 2.000 assinaturas para sensibilizar o poder público. Estas foram as tribunas dessa semana. Tati? Obrigada, Duda, e até o próximo programa. No próximo bloco, Segurança Pública norteia reunião de comissão e pauta discussões em plenário. A minha origem, a cor da sua pele, a minha religião, a sua condição físico-mental, a minha idade, o seu gênero e a minha orientação sexual são a fonte da nossa riqueza. Uma sociedade justa e igualitária depende da valorização e do respeito à diferença. Ser diferente é legal. Um movimento de celebração e respeito à diversidade. Informe-se. respeiteadiferença.npf.mp.br. A Câmara conta com 8 comissões permanentes. Os grupos de trabalho são formados por vereadores e têm o objetivo de analisar e propor projetos, além de realizar estudos, debates e pesquisas. São elas: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Competitividade, Economia, Finanças, Orçamento e Planejamento, Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Comissão de Saúde e Comissão de Segurança Pública. As reuniões ocorrem semanalmente no 4º andar do Legislativo, na Sala Sandra Hack. Os cidadãos podem participar levando reclamações e sugestões. O horário dos encontros está disponível no site portal.câmaranh.rs.gov.br. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261. Para maiores informações, ligue para 3594-0583 ou escreva para comissões@câmaranh.rs.gov.br.
A Comissão de Segurança Pública recebeu em reunião o secretário Roberto Yungton e o diretor da Guarda Municipal, Sérgio Ricardo Carvalho, para discutir ações de reforço à proteção dos alunos da rede de ensino do município. A repórter Josiane Cardoso nos traz mais informações. Na quarta-feira, dia 12, a Comissão de Segurança Pública se reuniu para discutir sobre reforços na proteção da rede de ensino municipal. A reunião contou com a presença do secretário de Segurança Pública de Novo Hamburgo, Roberto Yungton, e do diretor da Guarda Municipal, Sérgio Ricardo Carvalho. Ambos prestaram esclarecimentos sobre as recentes medidas de segurança adotadas pelo município. O colegiado questionou os representantes sobre a contratação emergencial de serviços especializados em segurança para atender todas as escolas municipais com a presença física de agentes. A ação foi tomada após o grave ocorrido na semana passada em Blumenau. O secretário e a secretária de Educação, Maristela Guacelli, estiveram reunidos virtualmente com a direção de todas as escolas para comunicar as medidas que foram adotadas pela municipalidade, como a contratação emergencial da segurança privada. Yungton comentou sobre as medidas e melhorias que buscam implementar em Novo Hamburgo. Dados os últimos acontecimentos em Santa Catarina, o nível de preocupação de todos nós elevou-se. E nós, dando continuidade a uma série de medidas que já vinham sendo implementadas, estamos reforçando a presença da guarda no ambiente escolar, estamos conversando com a direção das escolas, estamos ampliando os sistemas de monitoramento eletrônico e a Secretaria de Educação deu um passo firme no sentido de contratar pessoas que vão auxiliar nessa chegada e saída, que são os momentos mais diria críticos ou mais sensíveis da comunidade escolar. Estamos caminhando fortemente para transmitir a toda a população e especialmente a comunidade escolar que nós estamos trabalhando para que tenhamos mais uma vez e como sempre uma situação que permita a todos nós desenvolvermos os nossos trabalhos com tranquilidade. Também foram recomendados cuidados e atenção ainda maiores dos profissionais da educação, bem como de pais e responsáveis, em especial na chegada e saída das escolas. Obrigada, Josi, pelos esclarecimentos. Moção do vereador Gustavo Fim, que aplaudiu a estratégia anunciada pelo governador Eduardo Leite para a reposição do efetivo da Segurança Pública Estadual. A ação prevê, entre os meses de abril a agosto, chamamento de 1.331 novos servidores para a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP. Fink destacou que o feito colabora com melhorias na segurança pública do Estado. A moção foi aprovada por unanimidade. A Câmara de Novo Hamburgo também aplaudiu lei federal que determina o funcionamento 24 horas das delegacias da mulher. Os atendimentos deverão ocorrer em sala reservada por policiais treinados para oferecer um acolhimento eficaz e humanizado. Novo Hamburgo já possui uma DEAN 24 horas, além da Sala das Margaridas, para o acolhimento às vítimas de violência doméstica. A moção proposta por Raizer Ferreira foi aprovada por todos os vereadores. Também, de iniciativa do parlamentar tucano, a moção 20 de 2023 endossa projeto de lei do deputado federal Pompeu de Matos, que aumenta as penas para os crimes de furto, roubo e receptação de fios e cabos de energia elétrica aos serviços de telecomunicação. Em Novo Hamburgo, Raizer foi o autor de lei municipal que proibiu a aquisição, estocagem, comercialização, reciclagem e processamento de materiais sem procedência feitos a partir do cobre, alumínio ou assemelhados. Além de receber a assinatura de Ito Luciano, a moção foi aprovada por todos os parlamentares. A Câmara ainda aprovou por unanimidade moção de solidariedade e condolências aos pais e familiares das vítimas do ataque à creche Cantinho Bom Pastor em Blumenau. 4 crianças foram mortas e 5 ficaram feridas. O texto da iniciativa da vereadora Lourdes Valim recebeu a aprovação de todos e a assinatura de diversos parlamentares. Agora eu volto então a falar com o repórter Chico Caselani sobre os projetos em tramitação. Chico, foi protocolado então aqui no Legislativo um projeto para garantir segurança armada nas escolas da rede municipal. Conta pra gente então um pouco mais como vai se dar essa iniciativa.
Isso. Essa tragédia de Blumenau, bom, ela motivou discussões em todo o país, né, sobre a questão da segurança nas escolas, tanto públicas quanto privadas. Em Novo Hamburgo, logo no dia seguinte ao acontecimento, o presidente aqui da Câmara, Fernando Lourenço, apresentou o projeto de lei número 15, que obriga as escolas municipais a manterem segurança armada durante todo o seu horário de funcionamento, né? Esse serviço pode ser feito tanto por agentes da Guarda Municipal quanto por seguranças privados contratados pelo município. Além disso, o projeto de lei também prevê o estudo de viabilidade para a instalação de detectores de metais na entrada, né, no acesso a essas escolas. O projeto de lei foi entregue à Câmara então no dia 6 de abril, né, no dia seguinte à tragédia lá em Blumenau. Ele ainda vai passar pela análise das comissões, vai se discutir a admissibilidade, né, do projeto, se ele vai poder ser levado à votação. Se for levado à votação, então, ele é analisado em 2 turnos e depois segue para a avaliação do Executivo para ver se a proposta poderá ser implementada ou não. Também nos últimos dias, outros 3 projetos de lei entraram em tramitação, os 3 encaminhados pelo Poder Executivo, né, são 3 projetos de lei complementar. O PLC 4, ele regulamenta a alienação e a venda direta de áreas públicas para fins de regularização fundiária urbana, né, que é o REURB. Na verdade, esse projeto de lei tenta alinhar a legislação municipal à lei federal que instituiu o REURB no país. Esse projeto, então, ele traz 2 modalidades diferentes que variam conforme a renda familiar dos ocupantes, né, dessas áreas que, então, poderiam se enquadrar no REURB. Outro projeto apresentado foi o PLC 3, que ele define, na verdade, os valores das multas para infrações no Código de Posturas. O Código de Posturas ele foi totalmente ele foi atualizado, né, no final de 2020, no esforço do então vereador Raul Cássio. O Código de Posturas foi repaginado, né? Ele era uma lei bem antiga que vinha recebendo acréscimos e alterações ao longo dos anos. Ele pegou e reestruturou completamente a lei. Só que ele deixou para o Executivo a definição dos valores das multas para os casos de infração, então, aos dispositivos do Código de Posturas. E agora o Executivo apresenta essa lei definindo os valores das multas que podem ir de R$ 430 a mais de R$ 43 mil. Claro, né, a dosimetria, né, qual valor vai ser aplicado para cada caso ainda vai ser definido por decreto pelo Poder Executivo. Além disso, o projeto de lei também alinha a questão da emissão de alvarás, que é prevista no Código de Posturas, à nova Lei da Liberdade Econômica Federal. O último projeto de lei, na verdade o PLC 2, também de autoria do Executivo, ele trata da questão da regularização de imóveis, né? Também recentemente a Câmara aprovou uma lei municipal que trata da regularização de imóveis construídos em desacordo com o plano diretor e define ali algumas contrapartidas financeiras que têm que ser pagas pelos proprietários. A ideia, então, desse projeto de lei, né, a ideia agora da Prefeitura, é facilitar o pagamento, melhorando as condições de quitação desses valores, ampliando o prazo da amortização, né, permitindo que ele seja pago em mais meses e também diminuindo o valor das parcelas mensais. Obrigada, Chico, pelos importantes esclarecimentos e até o próximo CN. Esse foi o Câmara Notícias. Toda semana a gente traz as informações sobre os projetos, ações institucionais e os principais temas debatidos no Legislativo Hamburguense. Você pode acompanhar as notícias também no portal.câmaranh.rs.gov.br ou por meio do Twitter, Facebook e Instagram no @CâmaraNH e assistir a esse e demais programas no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.